Agora sim, vamos ver dentro do sistema Trinity como é que funciona o módulo de negócios oportunidades, tá? Então, clicando no maisinho aqui para incluir uma oportunidade do zero, eu vou começar a selecionar os campos aqui. Lembrando que tanto o evento, tarefa, ticket, oportunidade, ele pode ter gatilhos de acesso, de inclusão, dentro do seu próprio módulo, né? Então, compromissos, eventos, tarefas, com oportunidades, negócios, oportunidades, como lá no lead conta, eu tenho lá na aba histórico, compromisso, vamos mostrar aqui para vocês, cadastros, contas. Então aqui na aba de compras, de contas, se eu abrir qualquer um aqui, na aba histórico, eu tenho todos esses atalhos aqui, ó, evento, tarefa, ticket, oportunidade, proposta e projeto. Então, clicando nesses itens aqui, o sistema vai abrir os formulários que eu abriria aqui pelo módulo próprio dele, que é negócios, oportunidades. Então, clicar aqui em oportunidade e clicar aqui em oportunidade é a mesma coisa, tá? Vai abrir o mesmo formulário. Hoje nós vamos fazer do zero, para vocês entenderem, mas puxando sempre pelo cliente, tem um facilitador, porque ele já carrega os dados do cliente para dentro da oportunidade, para dentro da proposta e para dentro do evento, da tarefa e do ticket, tá bom? Vamos clicar aqui, opa, cliquei errado aqui, era aqui, estou aqui já na aba de oportunidade. Então o primeiro campo que eu preciso selecionar é o tipo de oportunidade. O tipo de oportunidade ele vai funcionar assim como o tipo de evento, o tipo de ticket, o tipo de tarefa, né? Ele é um agrupador de descrições. Então é como se eu pudesse separar então os meus serviços por um determinado guarda-chuva, né, por um determinado grupo de serviços, né. No caso aqui o tipo de oportunidade é Trinity CRM, então é um tipo de oportunidade. Consultoria seria outro tipo de oportunidade. Então vocês já estão gravando o conceito, a ideia do tipo em cada um dos cadastros. Então o tipo de evento, tipo de tarefa e agora tipo de oportunidade tem a ver com um campo para eu conseguir fazer volumetria disso. Então, quantas oportunidades do tipo Trinity CRM eu gerei no mês de setembro, independentemente da descrição da oportunidade, independentemente dos itens que eu coloquei aqui na minha oportunidade. Tudo bem? Uma vez entendido isso, vamos aqui para o próximo campo, que é o de cliente. Lead conta para eu selecionar quem é o lead que eu estou oferecendo a oportunidade, ou mesmo quem é o cliente, porque eu posso vender mais de um produto, vender novamente para o mesmo cliente, né? Então, vamos pegar aqui a Cubo, que é sempre o que a gente está utilizando como modelo de exemplo. Então, a Cubo aqui, sempre que eu seleciono aqui, como em todos os cadastros, tem um maisinho aqui para eu poder habilitar. E na medida que eu for escolhendo, ele vai carregando para mim os dados, né? Então, no caso de lead conta, eu selecionei a Cubo, ele trouxe os dados da empresa Cubo. Quando eu seleciono o contato, ele habilita também os dados do contato. Lembrando que essas opções aqui são atalhos para eu poder fazer alguma alteração se necessário. Ah, percebi aqui na hora da oportunidade que o e-mail do Marcos está errado. Eu posso clicar aqui, acessar a ficha, alterar o e-mail e dar sequência no trabalho, tá bom? Representante é bem interessante aqui no modo de oportunidade, porque aqui se eu trabalho com uma equipe de vendas, o teu vendedor ou o teu representante comercial vai ser inserido aqui, tá? No representante. Esse maisinho aqui, ó, aqui eu acho que eu não vou até tem alguma coisa, mas esse maisinho aqui do lado direito permite que eu inclua um vendedor ou um representante caso não tenha na minha lista aqui de representantes e vendedores já cadastrados, tá? Esse cadastro
se eu clicar aqui no maisinho para ele abrir, vocês vão verificar agora que é o cadastro de contas. Então, é o mesmo cadastro que vocês utilizam para cadastrar cliente, tá bom? Então, o que vai fazer a distinção de que ele é representante é a marcação desse flag aqui no módulo financeiro. No módulo não, no agrupamento financeiro aqui tem a opção de representante, tá? Então isso aqui tem que estar marcado para que o sistema entenda que ele é um representante, aí ele pode ser encaixado naquela opção lá do cadastro, tá? Tanto que como eu cliquei a partir do maisinho, ele já traz preenchido para mim automaticamente essa opção, porque é obrigatória ali, tá? Outra coisa importante é quando eu for cadastrar o representante aqui, marcar ele como fornecedor também, porque se ele é representante ou vendedor, provavelmente ele vai receber uma comissão de vendas, e aí eu marco essa opção para que fique tudo certo depois que gerar o financeiro, tá bom? Que mais que é importante aqui na parte do representante comercial? Quando você marca o representante aqui no módulo financeiro que eu estou cadastrando, o sistema ele vai habilitar para você um campo de comissão, né? Se eu salvasse aqui, ele já ia habilitar aqui para vocês. Mas é um campo de percentual de comissão, que você pode já deixar como padrão aqui no cadastro. Na hora quando você cadastra o representante, já deixar setado aqui que esse representante, toda vez que ele faz uma indicação, ele faz uma venda, se é um vendedor, ele ganha um X percentual de comissão aqui, tá bom? Então, fechando aqui, não vou fazer isso agora. Aí vocês têm aqui o representante, o projeto. Então, a oportunidade pode estar vinculado a um projeto. Então, dentro do módulo de negócios, vocês vão ver que tem uma opção aqui de projeto, tá? O projeto, ele pode ter várias oportunidades dentro do projeto, né? E aí, então, ele pode ser o guarda-chuva de uma série de oportunidades. Então, quando eu estou cadastrando a oportunidade, eu posso vincular a qual projeto essa oportunidade representa. Tá bom? Então, é isso. Do lado direito, eu tenho o forecast, ou seja, a data de início é a data do computador, a data de emissão, né, a data que eu abri essa oportunidade. Óbvio que eu posso alterar aqui no calendário, se caso eu tiver interesse, né? Para vocês entenderem essa movimentação do calendário, aqui nas setinhas eu consigo avançar os meses, né, avançar e retroceder. Esse aqui eu consigo ir para o dia da semana, para o dia de hoje, né? Então vamos supor que eu coloquei aqui dia 13 de setembro, mas não é 13 de setembro. Eu clico aqui no calendário, clico nesse... É como se fosse um alvo aqui, cliquei aqui, ele traz para a data de hoje, tá? Dia 22. Excluir a data, ele apagar e aqui ele cancela o que eu estou tentando fazer, tá bom? Ele vai sempre trazer a data do dia 22/9, a previsão de fechamento. Então, eu estou abrindo essa oportunidade hoje, o feeling do vendedor vai dizer que esse negócio aqui até o final deste mês eu devo bater o martelo com isso. Tá bom? A moeda, e isso é muito legal dar uma ênfase nisso aqui, porque a maioria dos CRMs não trabalham com multimoeda. E o nosso sistema ele é multimoeda. Eu posso cadastrar as moedas todas. Eu tenho um cadastro de moedas dentro do sistema, onde eu coloco o valor da moeda por dia e o sistema vai trabalhar com essa possibilidade, tá bom? O grupo estágios, pessoal, é o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. O grupo estágios é o seguinte, se o estágio é cada uma dessas etapas aqui, ó, anúncio, diagnóstico, blá, 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 o grupo estágio é esse conjunto todo aqui, tá bom? Então isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é o meu grupo estágio.
a minha oportunidade. Então eu posso dar um nome para isso, tá? Para o grupo estágio. O grupo estágio porque ele tem uma sequência de estágios. E por que tem esse grupo estágio? Porque eu posso ter mais de um funil. É N funis, tá? Então o Trinity, ele trabalha N, 1 mais N. Então eu posso ter vários grupos estágios. Então um exemplo, eu vendo para corporativo, eu tenho essas etapas de funil. Eu vendo para governo, eu tenho outras etapas de funil. Então, é como se eu pudesse ter vários funis desse e associar eles ao cliente que eu estou prospectando, tá bom? Por quê? Porque aí aqui, uma vez que eu seleciono grupo estágio cubo, ele vai me dar as opções de estágio, que são a qualificação, diagnóstico, apresentação, proposta, negociação e fechamento. Então, isso que vocês estão vendo aqui é exatamente isso aqui, tá? Então, eu poderia ter um outro grupo estágio aqui que me daria outras opções, não as mesmas que estão aqui para esse outro grupo, tá bom? Então, é só para isso. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que nós estamos na fase de qualificação. Na fase de qualificação, aqui o Trinity tem uma configuração que ele faz o seguinte. Qual a probabilidade de fechamento? No caso aqui, a probabilidade de fechamento é de 1% na fase de qualificação. Ou seja, eu estou nessa fase aqui, ó. Eu estou qualificando o meu lead. Será que todo mundo que levantou a mão pelo meu anúncio são clientes de fato potencial? Pode ter um curioso aqui, pode ter um estudante, pode ter uma pessoa que não tem caixa para o meu ticket de produto, pode ser uma pessoa que é muito grande e a minha equipe, a minha estrutura não consegue atender o tamanho daquele cliente. Então, por vários motivos, eu posso desqualificar esse cliente já aqui nesse primeiro estágio aqui. Então, ao invés de chamar de anúncio, no meu caso, aqui da minha base de dados, essa primeira estágio aqui é qualificação, tá? O segundo é diagnóstico, tá igual. Depois eu tenho uma apresentação, tá igual. Depois proposta, negociação e fechamento. Aí aqui tá igual lá no funil que eu criei, tá bom? Então uma vez que eu seleciono aqui agora diagnóstico, ó, já aumenta a probabilidade de fechamento com esse cliente. Então se eu estou fazendo diagnóstico, eu já tenho 10% de chance de fechar com ele. Na medida que eu vou descendo aqui, que eu vou ficando mais perto de converter ele em cliente, vai aumentando a probabilidade de fechamento, ó. Na negociação eu já estou em 80%. Esse parâmetro de percentual de probabilidade de fechamento, ele é personalizável, tá? Então, você consegue, dentro do Trinity, dizer, quando você for cadastrar os estágios, você consegue, debaixo de cada estágio, para cada estágio, dizer exatamente qual que é a probabilidade de fechamento para aquele estágio, tá bom? Então você consegue fazer isso por dentro do Trinity. Logo, logo eu vou mostrar para vocês essa fase aqui do grupo estágio e estágios, tá bom? Então vamos entender aqui como é que eu cadastro a oportunidade. Então coloquei aqui que o estágio é o estágio cubo, né? Podia se chamar funil de venda se eu tiver só um. No estágio negociação. Ou eu estou no estágio diagnóstico ainda, tá bom? O quadro de baixo ele tem 4 opções. A primeira opção é criar uma proposta comercial. Então, todas as propostas que forem criadas a partir dessa oportunidade, ela vai ficar guardada aqui como se fosse uma biblioteca de propostas, tá bom? Dentro da oportunidade. Os eventos, que são os eventos? São as reuniões, as ligações telefônicas. A partir do momento que eu tive uma oportunidade com o cliente, aqueles eventos todos passam a fazer parte da minha biblioteca de eventos dentro da oportunidade, tá bom? Vou explicar isso aqui aqui dentro para vocês entenderem melhor. Imagine o seguinte, que eu tenha uma reta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma reta. Não, isso não. Elementos. Vou selecionar aqui um quadrado. Imagine uma linha do tempo assim, certo? E aí,
Aqui, ó, eu estou aqui nessa fase aqui, nessa fase da linha do tempo, que lá no meu funil, né? Lá no meu funil, ele é a primeira etapa do funil. A primeira etapa do funil. Depois aqui, a segunda etapa. A terceira etapa. A quarta. A quinta. E aqui a sexta etapa, certo? Sexta etapa do funil. Sexta etapa do funil. Esse aqui dentro, eu tenho o... Vamos trocar de cor aqui, fica mais legal. Peguei aqui o verde. Aqui dentro, eu tenho o tempo que eu gasto com cada etapa. O ΔT. Então, e aqui são áreas onde eu posso atuar, né, para melhorar a minha performance. Aqui dentro são áreas que eu consigo atuar para melhorar a minha performance de tempo. E também, na medida que eu estou avançando aqui, ó, quando eu estou na segunda fase, eu já tenho 5% de chance de transformar esse cara em cliente. Concorda comigo que quando eu estiver nessa etapa aqui na quinta, isso aumenta para mim para 80% ou mais, assim, a chance de eu fechar? Eu tinha um chefe na área comercial que ele falava assim: você só emite proposta, que é a quarta aqui, né? Se você já tiver certeza que vai fechar o negócio. Senão você nem emite a proposta. E aqui então 100% de chance de fechar, porque já fechou, virou cliente aqui, tá bom? Então essa aqui é a mesma, é o mesmo que aquele lá em cima que eu mostrei para vocês, só que numa visão horizontal. Por que eu quis mostrar dessa forma? Pelo seguinte, a partir do momento que meu lead, vocês lembram lá que o lead, né, tá aqui, né? Tenho vários leads aqui, vários leads. Aí o lead foi capturado e ele entrou aqui dentro. Eu tenho alguns aqui nessa fase. Eu tenho alguns menos aqui, um pouco aqui, e finalmente um virou cliente aqui. E aqui eu tenho vários aqui atraídos, né? Certo? O que acontece? A partir do momento que eu tenho uma oportunidade, eu já sei que ele levantou a mão interessado num produto específico, no caso do Trinity CRM. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que medir a quantidade de esforço necessário que eu tenho para fazer para até chegar aqui nessa fase. Então, a partir desse momento, é interessante que eu comece a controlar a quantidade de reuniões. Aqui, ó, ligação telefônica. Vamos dizer que seja uma ligação telefônica aqui. Então, vou chamar de T aqui. Telefone, fiz 2 ligações telefônicas. Aqui, nessa outra fase, eu fiz uma ligação telefônica e uma reunião. Aqui, eu fiz mais uma reunião de apresentação do sistema, reunião de apresentação do sistema, da solução, sei lá. Aqui eu fiz uma reunião de apresentação de proposta. Aqui eu fiz uma outra reunião para negociação com o cliente, certo? Aqui eu usei, dentro da minha estrutura, eu usei uma equipe de SDR. Aqui eu usei um vendedor. Aqui um vendedor. Aqui entrou o vendedor mais um gerente. E aqui o vendedor mais um gerente, certo? Para fazer essa conversão desses clientes todos aqui em um cliente que entrou para minha carteira de clientes. Então é interessante para mim que eu meça esse esforço, ou seja, a partir do momento que entrou na oportunidade aqui, quantas reuniões eu fiz, quantas ligações telefônicas eu fiz. E dentro do Trinity, isso são eventos.
A partir do momento que o evento está ligado a uma oportunidade, o sistema está registrando de forma automática, tá? Então isso dificilmente você vai ter sem ser através de um aplicativo de CRM, sem ser através de um software. Você não vai ter isso aí. Então aqui a gente consegue registrar. Então, a partir do momento que eu tenho a oportunidade, o que é o ideal? Que toda vez que eu tiver uma reunião com o cliente, ao invés de ir aqui em cadastro CRM, aqui compromissos, eventos, eu entre na oportunidade e clique aqui em incluir evento por aqui, porque aí ele vai já criando histórico aqui. É lógico que você pode vir por aqui também, só que quando você vem por aqui, ó, vou dar um Ctrl Enter aqui, deixa eu só salvar essa oportunidade por enquanto. Vamos clicar aqui no evento. Ele vai abrir aqui uma nova guia com evento só para você ver aqui. Se eu incluir um evento por aqui, ou por qualquer lugar, e eu vou ter que colocar aqui quem é o cliente, né? Então, cliente aqui, Cubo, ele não vai trazer automaticamente, porque eu estou incluindo o formulário do zero, o contato, quem que é. E aqui, ó, eu vou ter que dizer o vínculo dele. Aqui, ó. Qual a oportunidade que eu estou vinculando? Então, aqui é a oportunidade Cubo. Tá? Então, eu preciso fazer o vínculo. O vínculo, se tivesse mais de uma oportunidade ligada a esse cliente, ele ia aparecer mais que uma opção aqui. Aí eu tenho que vincular. A partir do momento que eu vinculo e salvo, então esse evento está atrelado também por aqui. Posso vir por aqui. Tá? Eu posso fazer esse caminho aqui, compromissos, eventos, e aí vincular aqui de forma manual. Ou, que eu acho melhor, é entrar lá na oportunidade e aí criar o evento por aqui, porque assim eu gero o evento já com o cadastro de clientes e com os dados do cliente já preenchidos, né? Tanto a oportunidade quanto o cliente preenchido. Os outros elementos aqui, ó, esse aqui é a possibilidade de eu incluir os concorrentes. Então, se eu estou numa negociação com um cliente, né? Será que tem outras pessoas também disputando essa oportunidade comigo? Então, se tiver, eu tenho que incluir aqui o concorrente, ou incluir os concorrentes que estão comigo nessa oportunidade. E nessa pasta aqui, eu consigo incluir anexos, né? Então, é muito importante, às vezes, o detalhamento de um projeto, dessa oportunidade está aqui. Às vezes uma proposta de um concorrente que o cliente abriu para mim está aqui também. Então eu posso anexar essa informação aqui. É um lugar onde o sistema permite que eu anexe documentos aqui relacionados a isso. E vai ficar sempre vinculado a essa oportunidade. Então eu posso resgatar isso a qualquer tempo que eu precisar. Então esses são os elementos aqui primordiais aqui da oportunidade. Eu posso salvar. Então a partir do momento que eu salvei a oportunidade, ela passa a compor aqui então a minha lista de oportunidades. Todas elas aqui com os seus status, que é o status de ganhou, ativo ou perdeu. Tá? Então eu tenho aqui os status das minhas oportunidades aqui cadastradas. Então isso depois vira também um indicador no formato gráfico para eu saber quantas oportunidades eu ganhei, quantas eu perdi, quantas ainda estão ativas, tá bom? Então, aí vamos imaginar que eu criei então a partir disso, vamos dizer assim, eu gerei uma proposta para o cliente. Para eu criar uma proposta, vamos incluir mais alguns elementos a esse cadastro. Vamos pensar assim, eu estou na qualificação, eu salvo, então eu estou com essa oportunidade na etapa de qualificação. Fiz uma ligação, consegui marcar uma reunião, agora eu estou na fase de diagnóstico. Eu salvo e o sistema vai manter, vai dar lá para mim estatísticas de quantos clientes estão no estágio de diagnóstico. É aqui, ó, no estágio que eu estou descendo, eu estou avançando aqui no meu funil. Tá? Então, quando eu mudo o estágio, significa que eu troquei ele dessa fase para essa fase. Por isso que a gente chama de estágio. Então, eu troquei aqui do estágio 1 para o estágio 2.
Aí fiz uma apresentação para ele, saiu do estágio 2 foi para o estágio 3. Então vou fazer isso aqui no Trinity agora. Ó, eu venho aqui e mudei para o estágio 3, que é a apresentação. E salvo. Então ele está mudando e está mudando a estatística dentro do sistema. Tá? Dentro de dashboard oportunidades, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, gráficos relacionados a oportunidades. Então eu sei aqui, ó, quantos que estão em cada estágio. Ó. Botando o mouse em cima, ele mostra, ó, eu tenho 2 na fase de apresentação, 12 na fase de proposta, 3 na fase de fechamento. Então, dessa forma aqui, eu consigo saber exatamente como é que está a minha estatística de oportunidades. Olha o poder que isso tem. Porque se eu tenho que ter 100 pessoas na boca do funil aqui para converter um, e eu tenho que fazer com que esses 12 propostas aqui vão logo para a fase de fechamento, vão logo para a fase de negociação. Então meu trabalho como gestor é ajudar os vendedores que têm as propostas colocadas aqui a avançarem aqui na linha do tempo com essas oportunidades para virar então um cliente de fato, tá bom? Então aqui no sistema, voltando aqui para o módulo de oportunidades, negócios, oportunidades, que eu acabei saindo fora aqui para mostrar o gráfico para vocês, que isso o sistema vai fazendo de forma automática. Se você faz no Excel, você tem que criar o gráfico lá, começar a montar também o esquema de gráfico para poder ficar pronto. Aqui no sistema isso já está pronto, tá? Então eu estou nas minhas oportunidades lá, vou para a última oportunidade que é a da Cubo aqui, vou dar 2 cliques, voltei para a minha mesma oportunidade. E agora que eu estou na fase de apresentação, é óbvio que se eu já cheguei nessa etapa do funil, né, na apresentação que é a terceira etapa aqui, eu já sei quais produtos e serviços que eu tenho na minha empresa que vai atender o cliente. Então o que eu faço? Eu vou incluir na oportunidade os produtos. Por que isso é importante? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um produto Trinity CRM, e aí a quantidade, vamos supor que sejam 10 usuários, a R$ 79, aqui eu tenho R$ 790 aqui de... Aí eu vou incluir aqui também, vamos imaginar que eu tenha uma implantação de 8 horas a R$ 150, R$ 1.200. Então eu já sei que essa oportunidade, eu vou salvar aqui, ó. Essa oportunidade aqui, ela tá valendo R$ 1.990, tá? Então lembrando, eu sempre vou trazer a ideia aqui para vocês da prática de como que deve ser, não só como eu utilizo o sistema, mas como deve ser o pensamento da minha equipe comercial para eu tirar o melhor do sistema. Então olha só, agora além eu colocando os itens aqui, agora além de saber as oportunidades, que estágio que elas estão, eu também sei qual é o valor que está rolando nessas etapas. Então imagina que aqui agora eu sei nessa etapa aqui, por exemplo, a partir dessa etapa eu já sei qual é o produto, né? Então aqui eu tenho valor 0, 0. Aqui 0 ainda porque eu estou fazendo diagnóstico, né? Então aqui é atração, diagnóstico, aqui eu já fiz o diagnóstico, então eu já estou na fase de apresentação. Então aqui eu já sei quanto que vale a minha oportunidade. A minha oportunidade vale 2K, 2.000, por exemplo. Para cá, ele vai continuar arrastando esses 2K para cá, certo? E vai continuar arrastando esses 2K para cá se ele chegar até essa etapa, tá? Mas pode ser que eu tenha aqui também, vamos supor, um 5K que não avançou, e eu tenho um 10K aqui que também avançou nas etapas. Então aqui 10K, 10.000, né? E aqui 10.000 também, 10K. Então, como gestor, pessoal, é importante para mim saber aqui, ó, na fase de diagnóstico, eu tenho 17.000 em jogo. Na fase de proposta,
eu tenho 12 mil. Na fase de negociação e fechamento eu tenho mais 12 mil ainda. Então eu posso, com base nessa informação, né, com base no quanto está faltando para eu bater meta, esse tipo de coisa, eu posso atuar mais ou menos nessas etapas para poder ajudar o meu vendedor, meu representante, a converter esses valores. E eu vou começando a ter um padrão, isso vai começando a gerar para mim um padrão estatístico. Ou seja, eu começo a entender como é que meu negócio funciona. Eu sei quantos clientes tem que entrar aqui para sair um aqui embaixo. Eu sei que tipo de valores e produtos que eu consigo arrastar e avançar mais aqui até chegar na conversão. E assim por diante. Então, voltando aqui para o Trinity, é aqui então que eu insiro esses valores e aí esses valores passam a fazer parte da minha oportunidade e da minha estatística aqui. Beleza? Então, beleza. A próxima etapa aqui é eu fazer uma proposta comercial. Então, vou fazer uma proposta aqui. Vou salvar aqui e vou criar uma proposta. Então, olha só. Eu posso clicar no botão criar proposta aqui. Eu posso clicar no botão criar proposta aqui. É a mesma coisa aqui e aqui, tá? Como eu poderia vir aqui no módulo de proposta. Lembrando sempre assim, se eu vier direto aqui no módulo de proposta, o formulário vai vir em branco e aí eu vou ter que vincular a oportunidade lá, tá? Se eu já estou na oportunidade, fica mais fácil, porque aí eu clico aqui no criar proposta e o sistema já vai gerar essa proposta para mim, carregando todas essas informações que já foram preenchidas na oportunidade e na proposta. Então, nosso objetivo aqui com o Trinity é que você não tenha retrabalho. Então, a gente já faz isso para você, tá bom? Outra coisa importante aqui é acréscimos e descontos. Ó. Você consegue acrescentar aqui para todos os itens, né, um acréscimo ou um desconto no preço final aqui, beleza? Vou mostrar isso mais para frente na hora que eu vou mostrar outros recursos lá na proposta, que eu acho que fica mais legal, tá bom? Então, o que é o meu próximo passo? Criar uma proposta comercial. Então, ó, eu já estou saindo do módulo de oportunidade e entrando no módulo de criar proposta aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, criar proposta. E vocês vão ver que o sistema vai carregar para a proposta todos os dados que já estavam na oportunidade, com os itens e tudo mais. Meu objetivo aqui só vai ser dar um título para essa proposta. Então, vou colocar aqui o título Cubo Produtividade. Eu posso preencher outros elementos da proposta, como, por exemplo, a forma de pagamento, 30 dias, por exemplo. O tipo de pagamento, se vai ser boleto, Pix, ou se vai ser cheque e tal. O prazo de entrega que eu vou dar para o meu cliente, 15 dias. Se é um produto físico, tem frete, eu colocar se tem frete ou não, CIF ou FOB ou não tem frete. E se for CIF ou FOB, o valor do frete aqui. Também se o produto tem garantia, eu posso selecionar qual é a garantia do produto. Qual é o tipo de imposto que eu vou utilizar nessa venda, nessa proposta comercial. E aqui eu vou explicar mais quando eu for falar de proposta mesmo. Mas aqui é o único CRM que eu conheço que calcula os impostos no CRM, tá? Que não é no RP. Então, dentro do Trinity, nós temos as condições de calcular os impostos pelo sistema. Aqui o endereço de entrega. Eu posso incluir outros endereços aqui dentro do sistema, tá? Ele é tanto o endereço de entrega como de cobrança. Mas, por exemplo, se esse endereço fosse só de cobrança, eu poderia entrar aqui, né? Desmarcar o endereço de entrega e marcar somente como cobrança e incluir o próximo endereço como endereço de entrega, tá? E eu posso salvar essa proposta aqui do jeito que está aqui. Assim que eu salvo a proposta, o sistema habilita, põe o status como pendente para essa proposta, ou seja, ela não foi nem aprovada nem reprovada. E do lado direito aqui eu tenho um botão de aprovar ou reprovar essa proposta, tá?
Vou fechar aqui para voltar na oportunidade, porque esse é o módulo de oportunidade, para vocês verem que aqui o sistema trouxe então agora a proposta que a gente acabou de fazer, certo? Acabou de fazer essa proposta. Eu vou gerar aqui um evento de reunião. Vou clicar aqui, incluir um evento de reunião. Então eu vou incluir aqui o evento de reunião. O sistema habilitou aqui para mim. E eu posso, então, vou marcar uma reunião, por exemplo, aqui, só para efeito de vocês entenderem o fluxo, né? Mais do que entender os cadastros de forma isolada, entender como que vai funcionar o fluxo disso aqui, né? Então, a reunião de negociação, por exemplo, tá? Então, ele já traz para mim, né? Como eu trouxe lá da oportunidade, ele já trouxe o cliente, já trouxe o contato, já trouxe a oportunidade vinculada. Aqui ele já trouxe o tipo de evento reunião, os parâmetros do tipo de evento reunião já estão todos marcados. São esses detalhes que eu falo que a nova PC ela tem esse cuidado de fazer esse capricho, sabe? De você não perder tempo com alimentação de sistema, com retrabalho de coisas, tá? Então já trouxe aqui todas essas informações aqui para mim já pré-preenchida. Então eu só vou salvar, vou dizer que a reunião é hoje mesmo às 17h30 e vou salvar. E já vou concluir também essa cliente concordou. Não vou concluir não. Eu vou deixar em aberto só para vocês verem uma coisa que eu pensei agora. Tá bom. Vou fechar aqui e voltei aqui para o módulo de oportunidades. Então agora, olha só, gente. Eu já tenho aqui na oportunidade, eu consigo ver aqui que eu tenho uma proposta, que eu tenho uma reunião de negociação aqui que foi feita. Eu já sei quem que é o meu principal concorrente, então vou incluir aqui o concorrente. Vamos dizer que meu concorrente aqui seja o Agendor, por exemplo. O produto é o mesmo, de mesmo nome. Agendor. O valor para 10 usuários, eles estão cobrando R$100, R$1.000 lá. Não estão dando um desconto de R$100, vai ficar 900. Salva aqui. Eu tenho um outro concorrente, que é o Pipe Drive, por exemplo. Produto com o mesmo nome. Quantidade 10 usuários, valor 250 e dá um desconto de R$100. Vou salvar aqui, beleza? Eu estou fechando aqui. Então, olha só, eu já tenho, então, na minha oportunidade, eu tenho a proposta, eu tenho a negociação e tenho aqui os concorrentes. Vou até fazer uma mudança aqui. Vamos imaginar que o Agendor esteja mais barato que o meu sistema. Então vamos supor que ele está cobrando aqui para 10 usuários R$50. E ainda está dando R$100 de desconto. Beleza? Então aqui, ó, R$400 o Agendor, 2.400 o Pipe Drive. E aí eu vou falar o meu tá dando 1.990 aqui de valor, tá? Então eu vou dizer para ele o seguinte. Me manda a proposta comercial que você tem aí do Agendor, porque tem alguma coisa errada, ele está muito fora do mercado. Me manda a proposta comercial deles para dar uma analisada, para entender o que está diferente da minha oferta em relação à oferta do cliente. E ele manda a proposta. Então eu clico aqui, ó, incluir anexo. Seleciona onde está a proposta comercial. Vamos supor que seja esse orçamento aqui. Vou abrir. Vou anexar aqui. Esse arquivo não dá, que ele é muito grande. Espera aí, deixa eu pegar outro aqui. Um PDF qualquer aqui, deixa eu ver.
Vou pegar esse PDF aqui e vou anexar. Então, beleza. Eu anexei o PDF aqui, imaginando que esse PDF é a proposta do cliente, está aqui anexada. Então, também tem essa informação vinculada à oportunidade. Está tudo centralizado em um único lugar, certo? Olha que interessante. Aqui eu já marquei uma reunião, certo? Muito bem. Eu posso vir aqui na proposta, por aqui, eu cliquei na oportunidade, cliquei na proposta e o sistema vai me carregar para a proposta. Eu vou fazer um desconto aqui. Eu vou fazer um desconto nesse valor para ajudar o cliente, tá? Não vai chegar no preço que a PapiDrive está fazendo, que a Gendor está fazendo, mas eu vou ajudar o cliente num desconto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isentar a implantação dele. Tirei aqui, ó, a implantação. Ah, não. Antes de fazer isso, vou fechar aqui sem salvar. Eu vou fazer de um outro jeito, ó. Clica aqui na proposta. E eu vou gerar uma nova versão dessa proposta. Eu não quero perder essa informação, que eu fiz uma oferta para ele de produto mais implantação. O cliente falou assim para mim assim, não, eu vou assistir os vídeos de treinamento, eu não preciso de implantação, vou tentar implantar sozinho. Tá bom. Então, eu vou fazer uma versão nova dessa proposta aqui. Ó. Então, a proposta é número 34, versão A. Para eu gerar uma versão nova dessa proposta, olha que simples dentro do Trinity. Eu venho aqui, ó, nova versão, gerar. O sistema ele já vai duplicar, ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e já gerou a proposta número 34B. Repara agora os detalhes de capricho do sistema Trinity aqui, tá bom? Eu vou salvar essa proposta, eliminando então aqui a implantação. E vou colocar aqui nos meus comentários, aqui ó, na aba comentários da proposta, incluir aqui, deixa eu só salvar a proposta para ele poder validar. Eu vou incluir aqui nos comentários a seguinte informação. Cliente informou que vai assistir aos vídeos de treinamento e que vai tentar fazer a implantação sozinho. Por isso, estamos tirando o serviço de implantação da proposta, tá? Vou salvar isso. Esse comentário ele fica gravado aqui no sistema, data e hora e usuário que escreveu isso aqui, tá? Dentro do sistema. Então eu nunca vou perder isso aqui, comentário 1. Eu posso incluir quantos comentários eu quiser, tá? Vou voltar aqui. Então foi feito isso, tá? E salvei aqui a proposta, tranquilo. Vou fechar a proposta, vou voltar para a oportunidade. Agora vocês vão ver que eu tenho uma versão A e uma versão B da proposta. Versão A e versão B. Tá vendo? Ok. Tudo certo. O que eu quero fazer agora? Vamos dizer que meu cliente... Eu vou executar a reunião aqui agora. Clicar aqui na reunião que eu tinha para fazer de negociação. Fui lá, mostrei essa nova proposta para ele. Eu falei, ó, o Trinity é muito simples de usar, ele é muito amigável, a gente tem vídeos gravados, videoaulas gravadas de todos os módulos do sistema. Você consegue implantar sozinho. Se você quiser implantação, ela custa R$150 a hora e são 8 horas de treinamento, tá? E implantação. Se você acredita, ou você já tem uma pessoa de TI, ou alguma coisa nesse sentido, alguém com uma vocação maior para TI, que queira fazer, a gente tiramos e fechamos o negócio. Então aqui, ó, vou concluir e vou falar assim, ó, cliente amou a oportunidade e fecha negócio. Pronto. Vou dar um confirmar aqui. Eu concluí então esse evento. Vou fechar aqui.
vocês vão ver que na oportunidade agora eu tenho um evento incluso aqui, que estava em aberto e agora está verdinho, que está concluído. Tá? Se tivesse outras reuniões em outras datas, iam aparecendo todos aqui. E uma coisa que eu quero já aproveitar para mostrar para vocês agora. Todos os cadastros do sistema onde tem lead e conta, o campo lead e conta, em cima do campo tem um botão histórico aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o histórico de todo o passo a passo que eu tive com esse cliente desde quando a gente começou a conversar. Tá? Então, olha só, vou clicar aqui em histórico. E vocês vão ver que aqui, ó, eu tenho timeline de tudo que aconteceu, inclusive o envio da proposta, o e-mail da proposta que foi enviado e assim por diante. Tá? Então o sistema ele vai gravando tudo isso que eu estou fazendo aqui, essa operação, de forma transparente, ele está gravando tudo isso no histórico do cliente. Então isso é muito interessante aí para o coração do sistema de CRM. Tá? Ele vai registrando todo o histórico aqui na ficha do cliente. E agora qual que é o nosso passo aqui? Meu próximo passo é aprovar a proposta. Então eu venho aqui e marco que eu ganhei ou que eu perdi. No caso aqui eu vou marcar que eu ganhei. Eu tentei, olha só que interessante aqui. Como eu tenho um parâmetro dentro do sistema que eu não posso aprovar uma oportunidade que não tenha proposta, então o sistema já deu um aviso aqui. Isso é uma configuração, tá? Pode ser assim ou pode ser desvinculado. No meu caso eu prefiro vinculado. Por quê? Olha só, a gente não tem duas propostas, a A e a B. Se eu marco aqui sim que eu ganhei a oportunidade, qual das duas que eu ganhei? Como é que o sistema vai gravar o valor da oportunidade real? Né? Porque se a gente lembrar aqui, eu tenho uma proposta de 700 e uma de 1.900. Então aqui em cima, ó, eu vou estar aqui com duas coisas, uma 1.900 e uma de 700. Então quando eu der um sim, eu preciso mostrar qual que é o real. Então, eu vou entrar aqui, ó, na proposta B e vou aprovar a proposta B. O que o Trinity faz? Olha que legal. Eu aprovei aqui, ele vai corrigir a oportunidade que estava com o valor de 1.990. Vou voltar aqui para vocês verem. Qual é o valor da minha oportunidade aqui? Não é 1.990? 1.990. 790 e 1.200. A proposta agora é que eu tenho uma a 1.990 e a outra a 700. Mas a oportunidade continua do primeiro jeito que eu fiz. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou clicar aqui. Quando eu salvo, essa aqui é a inteligência do negócio. Quando eu aprovo essa proposta aqui de 700, o sistema faz o seguinte. Ele corrige a minha oportunidade, olha. Agora minha oportunidade é 790. E o que ele fez? Ó, ele cancelou a A e manteve a B como oficial. E saiu de pendente e ficou concluída, de aprovada. Verdinha de aprovada. Então é isso tudo que você está fazendo com o Trinity. Repara bem nos passos. Como seria complexo você fazer isso de forma manual. E principalmente considerando que você tem uma equipe de vendas fazendo, todo mundo fazendo isso. Como seria difícil de fazer isso de forma manual e você tem isso de forma automatizada aqui dentro do Trinity. Então esse é o módulo de oportunidade do sistema Trinity. Na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre propostas e depois a gente vai entrar no módulo de projetos. Valeu, até a próxima.